Bom dia, queridos irmãos, graça e paz em nome de Jesus. Quero te convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, e nós vamos ler os versículos de 1 a 5 do capítulo 22, que também é o último capítulo desse livro. Diz assim: Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Vamos orar? Senhor, nesta manhã nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos, Senhor, porque ela é viva e ela é útil, Senhor. E toda a Escritura, Senhor, é inspirada pelo Senhor. E nós pedimos, Deus, ao Senhor que inspirou toda essa Escritura, que revele, Senhor Deus, essas palavras a nós, trazendo vida, gerando, Senhor, vida no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, chegamos ao final, de mais um ano, hoje dia 31, último dia de 2022, e também estamos lendo, o capítulo 22 do último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse, e esse livro traz grandes revelações, Apocalipse em si já significa revelação, e esse livro traz grandes revelações de quem é Jesus, de quem é a pessoa de Jesus, Nós vemos nos evangelhos Jesus humano, um ser humano como nós, sujeito aos mesmos sentimentos e emoções e vulnerabilidades, mas aqui nós vemos um Jesus rei, um Jesus glorioso, assentado à destra de Deus, que é o Cordeiro, mas que também é o leão, E então nós chegamos no final desse livro e nós vamos meditar um pouquinho no tema A Nova Jerusalém, que é sobre o que esse texto fala, Ele vem falando sobre a Nova Jerusalém desde o capítulo 21, versículo 9, e ele continua até o capítulo 22, versículo 5. Como hoje o texto da leitura é Apocalipse 22, nós ficamos com os versículos de 1 a 5. E aqui nós vamos ver que o livro de Apocalipse ele tem uma ligação com o Gênesis, Se você não sabe, Gênesis é o livro que fala do começo das coisas, Do princípio, como as coisas foram criadas, como era no princípio, E Apocalipse traz essa ligação com o princípio. Em Gênesis nós vemos a criação do mundo, Nós vemos Deus criando o homem, nós vemos Deus criando todas as coisas, céu, terra, debaixo da terra, Deus também criando os mares e tudo que existe, nos mares. E em Apocalipse nós vemos a obra restaurada, nós vemos a restauração do homem, vemos a restauração dos céus, vemos a restauração da terra, e aqui nós vemos Deus criando novos céus e nova terra e redimindo, dando um novo formato para tudo aquilo que o pecado havia deformado. Nós vemos que a Nova Jerusalém, ela é a noiva, ela é a igreja, Ela é aquela que vai se encontrar com o seu noivo, Jesus, que voltará. E que também a Nova Jerusalém é uma cidade. Ela é uma cidade. Se você quiser, ler ali os versículos anteriores, no capítulo 21, você vai ver que dá as medidas dessa cidade, fala dos fundamentos dessa cidade, que eram feitas de pedras preciosas, fala da praça dessa cidade, como é essa cidade, e tudo isso tem um significado muito profundo para os nossos dias, para nós hoje. E chegando no capítulo 22, nós vemos que a Nova Jerusalém é o paraíso restaurado. Lá no Éden havia uma árvore no jardim, que era a árvore da vida, também havia a árvore do conhecimento do bem e do mal. E aqui na Nova Jerusalém, nessa cidade, nós vemos uma árvore também.
Em Gênesis, né, ali no Jardim do Éden, haviam 4 rios. E aqui em Apocalipse nós vemos que existe um rio, que é o rio da vida. E eu quero te convidar a nós lermos mais uma vez os versículos 1 e 2. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal. Você consegue imaginar um rio brilhante como cristal? Às vezes a gente vê uma praia ou um rio com água limpa, para nós é limpa, né? Porque de certa forma já foi um pouco poluído. E a gente fica maravilhado. Eu lembro quando era criança, a gente ia visitar um rio aqui próximo e era tão gostoso porque a gente conseguia ver o fundo do rio, conseguia ver as pedras, porque aquela água era cristalina. E aqui nós vemos que esse rio é brilhante como cristal. E esse rio, ele tem uma fonte diferente. A fonte desse rio é o trono de Deus. Diz assim, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Então lá em Gênesis, a gente vê que haviam 4 rios e aqui em Apocalipse existe um rio, que é o rio da água da vida. E a Nova Jerusalém é o paraíso restaurado. Nós vemos a restauração de todas as coisas. Vamos ler o versículo 2. No meio da sua praça, de uma e de outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Esse trecho aqui do capítulo 21 até o capítulo 22 tem como marca o número 12. E nós vemos que essa árvore da vida, ela produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Essa árvore produz frutos e ela mesma também é usada para a cura dos povos. Então a Nova Jerusalém é o paraíso restaurado. Nós vemos a restauração daquele jardim ali, né, que no começo era o Jardim do Éden, e agora nós vemos essa cidade, né, esse jardim que também é chamado de Nova Jerusalém. No segundo ponto, nós vamos ver a Nova Jerusalém é onde está o trono de Deus. E eu quero te convidar também a nós lermos os versículos 3 e 4. Diz assim: Nunca mais haverá qualquer maldição. O último livro do Antigo Testamento, Malaquias, a última palavra do livro, termina com maldição. E aqui nós lemos que nunca mais haverá qualquer maldição. Nessa cidade não existe maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Versículo 4. Contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dele. Nela estará o trono de Deus. O trono fala de governo, fala de autoridade. Quem se assenta no trono é sempre o rei, e o rei é aquele que detém a maior autoridade, né? Que tem o poder, que tem sobre as suas mãos a possibilidade de fazer o que lhe apraz, aquilo que ele deseja. E ali nessa cidade, na Nova Jerusalém, está o trono de Deus. Né? Numa das cartas escritas às igrejas, nós lemos que aquela igreja estava situada onde estava o trono de Satanás. Mas no coração da igreja, quem reinava, quem estava no trono era o Senhor. E aqui nós vemos na cidade a Nova Jerusalém, tendo como trono o trono de Deus, o Senhor reinando, e também do Cordeiro. Os seus servos o servirão. O céu não é somente um lugar de adoração mística. Eu ouvi uma vez de uma criança que foi falar para um pastor ou um missionário, não lembro bem, e ela disse assim, eu não quero ir para o céu porque eu acho que vai ser tão chato lá, a gente vai ficar falando santo, santo, santo o tempo todo. Parece um lugar tão monótono, mas a verdade é que o céu não é assim. No céu nós vamos trabalhar, nós vamos servir, nós teremos descanso das nossas fadigas e canseiras, mas nós não teremos descanso do nosso trabalho. Lá nós vamos servir ao Senhor. Os servos do Senhor vão servir a Ele. E mais, contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dele. Quando a gente fala do céu, uma das primeiras coisas que a gente coloca assim como característica, né, é que as ruas são de ouro, não é verdade? Que existem pedras preciosas, que é um lugar de
de muita paz, um lugar muito bom de estar, né? E a gente sempre enfatiza isso, das ruas de ouro, onde as ruas são de ouro, mas principalmente o céu é um lugar de contemplar a face de Deus, é um lugar de comunhão com Deus, é um lugar de intimidade. E essa nova Jerusalém é onde o trono de Deus está, onde os seus servos o servem e onde a face de Deus é contemplada, a face de Deus é vista, é adorada. Então vamos só recapitulando. A Nova Jerusalém, ela é o paraíso restaurado, ela é também onde está o trono de Deus. E para finalizarmos, terceiro ponto, a Nova Jerusalém é onde os remidos vão reinar com Cristo. Como assim? A gente acabou de ler que os seus servos o servirão e os seus remidos vão reinar com ele? Como assim? Os servos são reis e os reis são servos, né? Deus não somente nos levou ao céu, Deus não somente vai nos levar ao céu, mas Ele também nos coloca para reinar com Ele. E eu quero também te convidar a lermos o versículo 5, que diz assim: Então já não haverá noite, e nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. A Nova Jerusalém é onde os remidos vão reinar com Cristo. Nós não seremos apenas servos, já seria uma grande graça nós sermos apenas servos, mas nós também somos chamados a reinar com Cristo. E os remidos, e os seus servos reinarão por um período de tempo? Não, pelos séculos dos séculos nós reinaremos com Cristo. Eu quero fazer uma pergunta para você. Aqui, nós lemos dessa cidade, que também é a noiva, que também é um jardim. E esse lugar é um lugar muito bom, é um lugar onde o paraíso é restaurado, é um lugar onde o trono de Deus está, um Deus que é bom, que é justo, reinando. É o que todos os povos da terra desejam, né? O que nós vemos no Brasil, a situação política do Brasil. As pessoas querem alguém justo, alguém que olhe para as pessoas com dignidade, né? E aqui nós vemos esse Deus reinando, assentado no trono, um Deus que é bom, que é justo, que é compassivo. E também na Nova Jerusalém, onde os remidos vão reinar com Cristo, onde aqueles que confessaram, que creram no Senhor Jesus, vão reinar junto com Ele. Mas antes disso, a gente vê de uma outra cidade, que é a Babilônia. E essa cidade, ela aqui, na Nova Jerusalém, é uma igreja, é uma noiva. Mas na Babilônia, o que é uma meretriz. Aqui a gente vê que a Nova Jerusalém, que os reis vêm até ela. Na Babilônia, com a meretriz, a gente vê que ela seduz os reis. E a Bíblia toda relata, fala a respeito de dois caminhos. Existem dois caminhos. Céu, inferno, Nós cantamos em músicas para crianças, falando disso, que existem dois caminhos, céu e inferno. E pensando, lendo nesse texto, nós podemos pensar, onde nós estamos? Nós estamos caminhando rumo à Nova Jerusalém ou nós estamos inseridos nesse sistema babilônico, onde a principal ali é uma meretriz que seduz os reis, que seduz os povos? Que em nome de Jesus, eu, você, estejamos caminhando rumo à Nova Jerusalém. Essa cidade, tem portas ali, ela é cercada por muralhas e ela tem portas. E você só pode entrar por ela se você passar pela porta. E a porta é o Senhor Jesus. Ele disse, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. E que bênção, Que futuro glorioso Deus está preparando para a sua igreja, para nós, seu povo. Merecemos? Não. Se fosse por mérito, nós jamais receberíamos dessa graça de reinar com Cristo, de poder viver num paraíso restaurado e também de estar onde é o trono de Deus, onde o trono de Deus está. Mas é a graça de Deus, Que em nome de Jesus, eu e você entremos por essa porta que é Jesus, através da sua graça,
entendendo, né, que o sangue de Jesus é que nos purifica de todo o pecado. E que em nome de Jesus, né, esse é o desejo do meu coração e com certeza esse também é o desejo do coração de Deus. Que depois da morte, no final, você faça parte, né, esteja ali nessa cidade, sendo essa noiva, fazendo parte desse jardim, desse paraíso restaurado, reinando com o Senhor Jesus. Amém? E eu gostaria de orar para nós finalizarmos e que em nome de Jesus essa palavra fique guardada no nosso coração, né? A palavra do Senhor, ela é sempre viva, diretiva, nos orienta e também traz muita esperança para o nosso coração. E nos lembra que o nosso lar não é aqui. Aqui nós não somos bem recebidos, muitas vezes não somos bem aceitos, mas nós sabemos que no final o nosso Senhor está nos esperando de braços abertos, com um sorriso no rosto, tendo preparado morada para mim e para você. Amém? Amém. Amém. Pai, eu quero nessa manhã te agradecer pela tua palavra. Obrigada, Senhor, pelas coisas grandiosas que o Senhor tem preparado, Senhor, para aqueles que amam ao Senhor, para aqueles que temem ao Senhor e que esperam no Senhor. Pai, em nome de Jesus, nessa manhã, minha oração é para que nenhum de nós, Senhor, nos envolvamos com as coisas deste mundo, nem com os sistemas, Pai, deste mundo, mas que em nome de Jesus, no nosso coração, dia a dia, Senhor, vivendo nesse mundo, a gente tenha o pensamento certo e claro de que nós não chegamos em casa ainda, Senhor, nós estamos de passagem, assim como aquele homem de Deus disse certa vez que um dia vocês vão ouvir que eu morri, mas não acreditem nisso, na verdade eu mudei de endereço, eu estou indo para o meu lar verdadeiro, estou indo para a casa do Pai que Ele preparou para mim. Em nome de Jesus, Pai, queremos guardar a Tua palavra no nosso coração para não pecar contra o Senhor. Nós te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, querido irmão, que você tenha um dia na graça e na paz do Senhor. Amém.